Olá, muito bem-vindos aqui em mais uma resenha literária aqui no canal da Língua Preta. E hoje eu vou falar sobre o livro Torto Arado. Eu, infelizmente, não tenho o livro físico, não consegui comprá-lo ainda, mas eu consegui ler esse livro virtualmente porque eu consegui pegar emprestado, de uma biblioteca pública virtual. Eu fiz a leitura desse livro em um mês, tendo as renovações possíveis. E é um livro que, em primeiro momento, fala sobre resistência, principalmente fazendo recorte, resistência dos povos quilombola. A gente vê que o livro ele é narrado em primeira pessoa, com perspectivas diferentes sobre o mesmo espaço. Ele se passa, numa fazenda fictícia chamada Água Negra. Então nós temos aí duas irmãs, Belonísia e Bibiana, que tem um acidente enquanto criança que deixa marcado a vida de uma delas. E depois a gente entende mais pra frente o porquê que aconteceu aquele acidente trágico, deixando uma delas muda. E também a gente consegue acompanhar o crescimento dessas irmãs. Então a gente tem a narrativa de infância até a vida adulta. O pano de fundo, você percebe que não é óbvio, né? Se a gente tá falando de resistências de povos quilombola, é óbvio que vai ter racismo introjetado dentro dessa literatura. Então, dentro dos relatos, dessas irmãs, você vai percebendo aquele racismo estrutural, sutil, aquela coisa bem velada, né? E o que é interessante, isso é contado na primeira pessoa. Você só entende ali, obviamente, que tá tendo um racismo, estrutural, porque a gente estuda sobre esse assunto socialmente. Mas a forma como ela narra, as coisas que vão acontecendo com elas, pelo fato delas serem negras, pobres, rurais, então a gente tem um resquício ali dessa escravização, né? E o terceiro capítulo é narrado por uma terceira mulher, que é a Rita Pesqueira. Não vou falar sobre muito da Rita Pesqueira não, porque a Rita Pesqueira pra mim ela fecha o livro, só que ela é o ápice do livro pra mim. Mas o que é necessário saber da Rita Pesqueira, né? Ela o tempo todo está com as irmãs ali e ela narra, o último capítulo. É só isso que eu vou falar dela. E só para dar também um gostinho de ler o livro, um dos acidentes que acontece com uma das irmãs, que deixa ela muda, a gente também tem uma explicação disso. Uma explicação principalmente também daquele objeto que causou o acidente. Agora falando sobre a minha impressão do livro, foi particularmente um livro que eu achei fantástico, genial. E assim, claro que eu tenho minhas preferências literárias, então por isso que eu achei que ele foi tão assim magnífico, né? O gênero do livro é considerado um realismo fantástico. Então aí você vê assim que tem um ponto fantasioso fantástico, no livro, mas com essa questão relacionada com o social. Outro ponto também que é muito importante do livro, eu tô com um hiperfoco em livros em primeira pessoa, Então, assim, o autor, ele coloca pra gente essas três narradoras tendo o ponto de vista de um mesmo espaço,
podemos dizer de mesmas pessoas. Só que a Rita Pesqueira, ela é o auge do livro, pra mim, tá? Ela é o auge do livro. Então, quando eu entendi no finalzinho quem era a Rita Pesqueira e o que ela fez junto com uma das irmãs, eu não vou lembrar se era a Bibiana ou se era a Belonísia. Eu não sei quem é, gente. Mas quando eu entendi, assim, quem era a Rita Pesqueira, eu falei assim, cara, que genialidade desse autor, né? De sentar, escrever de uma forma tão humanizada e particularizada essas personagens e trazendo um contexto brasileiríssimo, né? Que é o contexto rural, quilombola, pós ali abolição e como que isso estava se refletindo na vida daquelas meninas, né? A gente não tem um tempo exato dentro do livro que nos mostra quanto tempo depois que isso aconteceu, depois da abolição. Isso eu tô demarcando assim porque elas tiveram convivência com a avó. E elas narram que a avó contava determinadas histórias, né? Então, na minha percepção, na minha interpretação, a gente não tem um tempo absurdo entre a abolição da escravatura, né, a avó dela sendo ali escravizada, porque você também não entende muito bem se a avó dela tava ali sendo escrava ou ainda tava, tipo assim, quase sendo liberta, mas não podia ser liberta porque tinha aquela situação, né, das leis do vento livre, também tinha outra lei que era do sexagenário. Então, que eram os escravizados já deixando de ser escravos. Então você não consegue entender muito bem a situação da avó dela, mas você sabe que a avó dela ali, ela tá vivendo na escravidão, né? As irmãs, a Belonísia e a Bibiane, a família, o pai, você já tem um entendimento claro que elas estão análogas à escravidão. Então elas não são escravas, mas a gente não tem um tempo exato sobre isso. Então, foi um livro, assim, que ele me tocou muito, né? E por eu ser uma mulher negra, eu não sou uma mulher rural, mas eu sou uma mulher negra. E o que me tocou nisso, principalmente, foi a personagem da Rita Pesqueira. Porque a personagem da Rita Pesqueira, eu não vou falar muito dela, senão eu vou dar spoiler, então eu vou ficar quieta. Mas explicando o porquê que me tocou, né? Sendo uma mulher negra e não rural. Eu sou da cidade grande, né? E a minha família também, grande parte da cidade grande, não teve vivências rurais. Com certeza quem tem família, avós, que vem de rural e escutou narrativas, não tem como não se identificar ali, sabe? Não tem como você falar, nossa, isso provavelmente, ó, lembra minha avó, isso aqui talvez possa lembrar talvez da minha família, né? Então, pra mim, o que pegou mesmo, assim, foi a Rita Pesqueira. A personagem dela, né? Me abriu um ápice, assim, até porque ela é esse ponto muito realístico. Desculpa, realístico não. Fantástico da narrativa. Ela é o ponto fantástico da narrativa. E trazer isso para dentro da literatura contemporânea negra é fantástico. É maravilhoso. Ai, voltamos. Essas foram as minhas impressões, tá? Falando assim. Só uma particularidade que eu queria
acentuar aqui, pontuar. A literatura muitas vezes ela é vista como entretenimento ou algo social, né? Para quem é professor, a literatura ela sempre tem um viés sociológico. Então, vendo o Torto Arado, né, não como uma literatura de entretenimento, mas uma literatura social, eu aponto que ele é um dos escritores, uma das histórias muito marcantes dentro da literatura brasileira contemporânea que nós temos hoje. Então, assim, a gente não tem uma pessoa contando a história da Belonísia nem da Bibiane, né? A gente tem elas próprias narrando a história. A gente não tem ninguém falando sobre a Rita Pesqueira, né? A gente tem a própria Rita falando sobre ela e a convivência com as irmãs. E eu acho que esse é o grande marco quando a gente está pensando em literatura brasileira negra e não negras, né? Quando eu não queria usar essa palavra. Mas enfim, quando o povo ou a pessoa que está sendo oprimida, ela conta a história, né? Não é uma terceira pessoa, não é um narrador observador. Ela é a protagonista, ela tá falando, né? Então se dá voz a ela. Coloca-se ela ao centro para que ela possa ser ouvida e não observada. Particularmente não tive oportunidade de ver, de ler, né, todos os livros da Conceição Evaristo. O pouco que eu tive contato e que eu consegui começar a ler também tem uma personagem que conta a história em primeira pessoa. Desculpa, mas eu não vou me recordar qual é o livro, o nome. E confesso que narrativas em primeira pessoa tá sendo meu hiperfoco. E assim, para um vídeo não ficar muito longo, que já tá ficando longo e cansativo, eu encerro por aqui as minhas impressões sobre Torto Arado. E só mais um ponto importante. Se eu não estiver enganada, ele tá sendo colocado em algum vestibular, tá? Então, assim, quem estiver vendo esse vídeo, fiquem ligados e leiam Torto Arado, porque é uma leitura obrigatória para quem vai prestar vestibular. Bom, até mais e até a próxima resenha literária aqui na Língua Preta.